Vou citar um exemplo aleatório, beleza? Existem milhares. Se eu for falar todos aqui, eu vou ficar horas e horas e horas. Então, vou citar, assim, os que mais me marcaram. Pô, um exemplo. Teve um momento, no meu primeiro ano de colégio naval, que um aluno, né, ele foi almoçar, né, pra hora do almoço, e ele não conseguiu almoçar. Pô, cara, não dá pra dizer que isso é uma coisa proposital. Ninguém chegou lá e falou, vamos deixar ele sem almoçar. Não é isso. Esse tipo de coisa às vezes acontece, pô, ele não almoçou. Só que tava num período difícil, o moleque devia ter 15, 16 anos, e na noite ele foi conversar com os pais a respeito. Falou, pô, meu dia foi difícil, aconteceu isso. Hoje eu fui pro almoço, eu não consegui almoçar, quando fui me servir já não tinha mais comida, e fui seguir a rotina sem a comida. Provavelmente o garoto só queria desabafar, cara. Eu nem sei quem é, porque não foi me dito o nome da pessoa. Eu também não vou citar nomes aqui. Mas ele falou isso, falou com os pais, né? Pô, hoje eu não almocei. Os pais foram falar com o tenente, sabe? Falar a respeito. Pô, meu filho não almoçou. Pô, os pais não deveriam ligar pros oficiais, é uma instituição militar, eu entendo isso. Mas você vai lá e explica isso pros pais. Você vai lá e explica isso pra pessoa. Pô, seus pais me ligaram pra dizer que você não almoçou. Se você não almoçou mesmo, pô, vem falar comigo. A gente resolve. Essa seria a abordagem correta. Não, em vez disso, reuniu a turma inteira, todas as pessoas, 190 e poucas pessoas, foi geral pro auditório, ficar no que a gente chama de horizonte perdido e abrólise, que é você ficar assim, com o braço esticado pra frente, tira os joelhos do chão, seu pé não encosta no chão e você fica ali assim. De vez em quando você pedala também, é pra doer. Ouvindo um discurso de que a Marinha não precisa de vocês estão aqui porque querem, se quiser vai embora, vocês não são nada. E sempre reforçando a ideia de que a gente é um bosta e que a porta é serventia da casa. E assim, você tá sentindo tanta dor, né? Porque é tão humilhante e tanta dor física de ficar nessa posição quanto ficar ouvindo esse monte de coisa, que sinceramente você nem presta atenção no esporro, cara. Você nem lembra mais que você tá ali. Até porque não foi nem você que ligou pros seus pais, entende? E são situações que doem tanto no físico quanto no emocional. Tipo, enquanto a gente tava lá, esperando o oficial chegar, de novo, não são todos, mas sempre tem um elemento que abusa. Dessas pessoas, né? Enquanto a gente esperava o oficial chegar, a gente fica em punho cerrado, horizonte perdido, que é olhando pra frente, pra não ver o que tá acontecendo ao redor. Você tem que ficar olhando pra frente. Se tivesse um cavalo com uma viseira. E aí ele ficava dizendo, pô, olha pra frente, horizonte perdido. Agora olha pra cima, aí já olha pra cima. Agora olha pra baixo, já olha pra baixo. Agora olha pra direita, já olha pra direita. E um monte de criança balançando a cabeça assim de um lado pro outro pro cara poder rir da nossa cara. Então, tipo assim, a sensação que você tem, logo de cara, com 15, 16 anos, é que tu tá ali pra entreter os outros, sabe? Você não tá ali pra trabalhar. Eu cheguei lá com o intuito de, pô, vou estudar, vou trabalhar, vou aprender, vou crescer profissionalmente. E eu me sentia só mais um idiota, sabe? Fazendo papel de palhaço. Então, tipo, isso é ruim, tanto pra quem tá chegando agora, quanto pra Marinha em si, sabe? Porque isso cria pessoas, isso forma pessoas que, como eu falei, chegam num certo momento, elas começam a achar que é normal. E elas replicam. Então, tipo assim, da minha perspectiva, a culpa, né, não é nem do veterano que fez isso. Porque enquanto eu tinha 16, ele tinha 17, 18. Ele é outra criança. É do cara que olha isso e acha que tá certo. Que incentiva. Entende? Então, como você começa desde cedo a ensinar essas crianças de 15, 16 anos que esse é o tratamento correto, elas chegam na fase adulta com 30 anos de vida já achando que esse é o tratamento correto, porque foi ensinado a eles assim. Então, entenda você, né, que nos ouve, né, que aquilo que eu venho falando de forma repetitiva, de forma reiterada, né, sobre o modus operandi do processo de monstrificação do ser humano, ele não acontece da noite para o dia e nem acontece por acaso. Existem coisas às quais você está sendo submetido, você militar da Marinha, você militar do Exército, da Força Aérea e das Forças Auxiliares, que não são normais. Não dá pra gente normalizar a agressão física, a agressão moral, a agressão psicológica. Não dá pra gente normalizar isso. Então, o que o Nicolas está falando aqui, né, o Regli, o ex-aluno Regli do Colégio Naval, é que ele sofreu coisas desumanas no ambiente dessa tão renomada instituição Colégio Naval. Então eu quero deixar claro para os senhores que eu respeito a Marinha do Brasil, eu respeito as Forças Armadas, mas eu não respeito as autoridades abusadoras, né? E aí eu vou discordar
do Regli, né, em algumas questões, porque eu disse para ele aqui em off que uma grande parcela da oficialidade, sobretudo da Marinha do Brasil, ela é uma oficialidade abusadora. E a exceção são aqueles humanizados. E por que isso? Não é por causa da pessoa em si, mas é por conta dessa preparação sistemática que corrói o ser humano e transforma ele nesse ser humano desumanizado, né? Se é que a gente pode falar assim. Então, eu queria que você citasse mais exemplos. Você estava falando ali do almoço, né? Você estava ali almoçando e tinha lá sua sobremesa e, de repente, o cara mandou você fazer algo, um aluno do terceiro ano mandou você fazer algo que é surreal, é quase que inacreditável, né? E quem está dando amparo a esse terceironista para ele fazer isso com o primeiro ano? Então, eu gostaria que vocês entendessem que o nosso intuito é mais do que defender um militar que está sofrendo as agruras dessas coisas inaceitáveis, dessas coisas que não podem acontecer. É mais do que isso. É defender transformação. É defender a mudança de um sistema corrompido e secular. E nós acreditamos que essa mudança é possível. Então fale um pouco sobre isso, Regli, e até um pouco de outras coisas que você viveu no ambiente do Colégio Naval. Tranquilo. Eu acho que para ser justo, né, assim, como eu falei, tem milhões de histórias. Eu vou me atentar só às minhas, beleza? Porque eu não tô aqui pra falar por ninguém, não tô aqui pra apontar o dedo na cara de ninguém, falar fulano é bom, fulano é ruim. E eu também não vou contar histórias de terceiros, beleza? Então, deixar claro que essas são as minhas histórias e eu tô selecionando algumas porque são várias. Então, são algumas das várias histórias de uma pessoa. Lembrando que são 200 alunos por turma. Então, se você somar todas, você vai ter histórias praticamente infinitas. Mas vamos lá, do meu ponto de vista, da minha história, cara, vou contar algumas assim, cronologicamente, beleza? Algumas de primeiro ano de colégio, outras de segundo, depois a gente vai pra escola, a gente vai seguindo essa linha. Mas, pô, cara, eventos que me marcaram no meu primeiro ano foram dois, assim, que foram comigo, que me marcaram,